Olá, querida equipe da BDL, eu sou o Luiz Gaziri, sou autor dos livros A Incrível Ciência das Vendas e A Ciência da Felicidade. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre essa área de vendas que me fascina tanto. Eu trabalhei como executivo durante 16 anos, desde vendedor até gerente nacional de vendas, e faz 7 anos já que eu deixei a minha carreira de executivo e continuo trabalhando com vendas, né? Sou consultor, sou palestrante, sou professor de diversas universidades e hoje o diferencial do nosso papo aqui sobre vendas é que ele será um papo 100% baseado em comprovações científicas. Uma das coisas que eu aprendi durante a minha carreira de vendedor é que eu nunca posso usar uma estratégia porque eu acho que essa estratégia funciona. Para eu ter certeza absoluta que a técnica que eu vou usar junto com o meu cliente vai dar certo, vai trazer os resultados que eu espero, eu tenho que usar os artigos científicos, que são a ferramenta mais confiável que a gente tem para tomar decisões. E eu queria começar nosso papo falando sobre como que a gente se prepara para um dia de vendas. Porque, por incrível que pareça, uma venda ela começa antes da gente sair da nossa casa. Quero conversar com vocês sobre um estudo que foi feito pela Amy Cuddy, que é uma cientista da Harvard, onde ela pediu para um grupo de pessoas ficarem numa posição de poder e um segundo grupo ficar numa posição de falta de poder. Então, uma posição de poder, né, uma postura corporal de poder, uma posição onde você tem uma expansão muscular, né, onde você ou ergue teus braços lá para cima, ou você está nessa posição aqui, né, com as mãos na cintura. São posições de expansão muscular. Você vai perceber que a posição de expansão muscular, você vai estar com o seu peito estufado, seus ombros vão estar alinhados, você vai estar com a tua cabeça mais ou menos uns 20 graus para cima. Então são posturas de expansão corporal onde você cresce para cima. Por quê? Porque a tua coluna está bem reta e você cresce para os lados também. Você ocupa mais espaço, né? Quando você ergue tua mão lá para cima, quando você está numa posição ou quando você está com a mão na cintura, você cresce para cima e para o lado. Legal? Um outro grupo, então, tinha que ficar na posição de falta de poder, que é justamente o contrário. É aquela posição onde, ao invés de expandir seus músculos, você contrai os seus músculos e você diminui de tamanho. Legal? Dá para sentir a diferença das duas? O que aconteceu é que os cientistas mediram 2 hormônios dessas pessoas antes e depois delas ficarem por 2 minutinhos apenas numa postura corporal ou de poder ou de falta de poder. E o que aconteceu foi que o primeiro hormônio que os cientistas mediram foi o cortisol, que é o hormônio do estresse. As pessoas que ficaram numa postura de poder durante 2 minutos tiveram uma redução no seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Sabe o que acontece quando você está com cortisol elevado no teu sangue? Aliás, sabe o que acontece no teu cérebro quando você está com cortisol elevado? Existe o desligamento de uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é usado para resolução de problemas complexos, para tomada de decisão, para pensamento racional, para argumentação, para criatividade, para projeção do futuro, para planejamento. Ou seja, é uma área do cérebro que todo vendedor usa com muita frequência. Aliás, se essa área do seu cérebro estiver funcionando bem, a tua performance vai ser melhor. Quando você usa uma postura de poder, 2 minutinhos antes de você realizar uma visita, a parte do seu cérebro que você mais vai utilizar, ela funciona de uma forma melhor. Olha que coisa bacana. Por outro lado, as pessoas que ficaram numa pose de falta de poder, elas tiveram um aumento no seu nível de cortisol. Ou seja, pessoas que são menos criativas, planejam de uma forma pior, tomam decisões mais pobres, tudo isso por causa da postura corporal. Então, antes de você visitar um cliente, se você estiver, né, em algum lugar fechado, onde de repente você possa fazer uma postura corporal mais expansiva, como levantar, né, seus braços lá para cima e ficar 2 minutinhos, você vai ver que parece até uma eternidade 2 minutos. Use essa ferramenta, ou senão você faz uma postura mais discreta, né? Se tiver num lugar público e tal, você pode usar essa postura aqui, né? Finge que você está lendo alguma coisa na parede, por exemplo, né? E você usa essa postura aqui. Você não está vendo, né, minhas pernas, mas minhas pernas também estão, né, mais abertas.
Então, se usar essa postura aqui, lembra lá, peito estufado, ombros retos, né, tua coluna bem reta, alguns minutinhos pensando em outras coisas, você vai ver que automaticamente você se acalma e você chega na visita mais confiante. Você fala melhor, você não gagueja, você não está com a tua cabeça confusa. O que eu vou chegar falando, né? Você chega mais confiante. Então, prova dessa confiança também é que cientistas, elas analisaram os níveis de testosterona, que é justamente o hormônio que traz confiança e traz dominância para as pessoas. Adivinha o que aconteceu? As pessoas que ficaram numa postura de poder tiveram um aumento na testosterona, então eram pessoas que começavam a se tornar mais confiáveis, né, mais dominantes durante uma conversa, estavam com uma confiança alta, e pessoas que ficaram numa postura de falta de poder tiveram uma redução dos níveis de testosterona. Isso significa o quê? Uma pessoa menos confiante em si mesmo, menos preparada para vender. Pegou a dica? Fácil, né? Uma ferramenta que está aí com você 24 horas do dia, que é a sua postura corporal. Muito bem, pessoal. Em segundo lugar, quando a gente fala de antes de sair para vender, eu queria que você pensasse um pouquinho para que o teu trabalho serve. Para que o teu trabalho serve? O que você faz? Você pode falar, eu vendo livros, né? Será que é isso mesmo que você vende? Eu queria falar com vocês sobre um estudo feito pela Amy Wrzesniewski e pela Jane Dutton, que são duas cientistas brilhantes que estudam a forma como a gente interpreta alguns acontecimentos, algumas missões que nós temos na nossa vida. E elas foram realizar uma pesquisa científica com zeladores de um hospital. Então, as pessoas da equipe de limpeza do hospital. E perguntavam para essas pessoas individualmente, né, o seguinte: o que você faz no seu trabalho? A grande maioria das pessoas respondeu o quê? Ah, eu limpo, né? Ah, eu varro o chão, passo pano na parede, eu arrumo lá o quarto dos pacientes, tiro lixo, esterilizo a sala de cirurgias, meu trabalho é limpar. Legal. Um grupo muito pequeno dessas pessoas respondeu essa pergunta de uma forma diferente. O que você faz no seu trabalho? E essas pessoas responderam: eu ajudo o paciente a se recuperar mais rápido. Puxa, que legal, mas como é que você faz isso? Eu sou da equipe de limpeza, então todos os dias eu dou o meu máximo para deixar o hospital mais limpo possível. Porque se o paciente está aqui no hospital e ele tem um sentimento de limpeza, de um ambiente bom, ele se sente melhor, então ele se recupera mais rápido aqui dentro do hospital. Se ele entra no quarto dele, o quarto dele está bem arrumadinho, bem bonitinho, né, aquele sofazinho lá que o acompanhante fica, se ele estiver em ordem também, o paciente se sente melhor, o acompanhante se sente melhor, o acompanhante ajuda o paciente aqui e acaba que o paciente vai embora mais cedo. Se eu, na hora que eu vou esterilizar, por exemplo, a sala de cirurgias, eu esterilizar da melhor forma possível, eu também estou ajudando a não ter infecção hospitalar, então menos gente morre aqui no hospital, então esse é o meu propósito. Meu propósito é fazer com que os pacientes fiquem menos tempo aqui no hospital. Então vejam só que coisa fenomenal, né? No crachá dessas pessoas estava escrito a mesma coisa: zelador. Algumas delas enxergavam que seu trabalho era limpar. Outras enxergavam além daquilo que estava escrito no crachá. Veja só. Então, me diga uma coisa. Você aí, meu querido amigo, você enxerga além daquilo que está escrito no seu crachá? Se entende qual que é o real propósito da tua missão como vendedor? Quando você vende um livro para alguém, o que acontece? Qual é a transformação que acontece na vida dessa pessoa? A gente acha que a nossa missão é chegar lá, vender o livro, e vendi o livro e eu terminei minha missão. Não, ali é que a tua missão começa. Como que essa pessoa que lê um livro legal, que traz um ensinamento, ou que traz um momento de entretenimento para ela, como que essa pessoa se sente depois que você vendeu algo para ela? Como que a vida dela muda? Né? E você pode ter certeza absoluta que a vida de uma pessoa muda depois que ela lê um livro. Né? E muda para melhor. Então, será que a gente não precisa dar uma repensada no que a gente faz de verdade no trabalho? Porque quando a Jane Dutton e a Amy Wrzesniewski descobriram o que acontece com aquelas pessoas que falavam que ajudavam os pacientes a se curar, ao invés de limpar, essas pessoas que viam um propósito maior no seu trabalho eram pessoas que ganhavam mais, cresciam mais rápido na hierarquia da empresa, eram pessoas que eram mais bem avaliadas pelos clientes, eram mais bem avaliadas pelos seus colegas de trabalho, tudo isso porque
elas enxergavam algo além daquilo que estava escrito no seu crachá da sua profissão. Então lembre disso, que é bastante importante. Vamos passar para a parte que você já está com o seu cliente, então? Olha só que bacana, quero passar para você algumas dicas importantes sobre como que a gente faz uma pessoa gostar mais da gente, que por incrível que pareça, nós tomamos decisões que favorecem as pessoas às quais a gente gosta, às quais a gente tem uma certa simpatia. Então existem algumas características dentro de uma conversa, dentro de uma interação, que fazem com que o teu cliente ele sinta que você é parecido com ele. E essa similaridade fala muito alto na simpatia que a gente tem por uma outra pessoa. Obviamente existem coisas mais visíveis que fazem a gente gostar mais da outra pessoa já automaticamente. Por exemplo, ter um nome parecido, né, ou o mesmo nome do que o nosso cliente. Ter a cor dos olhos ou a cor do cabelo parecida com o nosso cliente. Torcer para o mesmo time que o nosso cliente. Tudo isso traz uma similaridade, mas são coisas um pouco mais visíveis, mais fáceis da gente entender. Agora, você sabia, por exemplo, que se você imita as posturas corporais do seu cliente, os gestos do seu cliente, ele gosta mais de você também? Existem estudos que mostram que vendedores que imitam os gestos e posturas corporais do cliente vendem 27% a mais. Então, eu vou pedir para você focar mais na postura corporal e menos nos gestos, tá? Por quê? Porque na postura corporal a gente mantém aquela postura durante mais tempo, né? Então, se eu estou assim te ouvindo, né? Se você ficar nessa mesma posição aqui, você vai ficar mais tempo desse jeito e o teu cliente também. Então, ele vai notar mais, né? Isso são coisas que passam despercebidas das pessoas, inclusive. Ninguém vai notar que você está imitando ela, tá? Então pode ficar bem tranquilo. As pessoas são muito focadas nelas mesmas para ficar vendo o que o outro está fazendo. Então, se você imitar a postura corporal e os gestos das pessoas, elas gostam mais de vocês. Segunda característica que faz uma pessoa gostar mais da outra é que o ser humano adora ouvir aquilo que ele acabou de falar. Se você simplesmente repetir as mesmas gírias, as mesmas palavras, alguma expressão que o teu cliente usa com frequência, ele gosta mais de você. Fizeram um estudo dentro de um restaurante, onde aqueles garçons que simplesmente repetiam tudo aquilo que o cliente falava, né, no seu pedido, repetiam palavra por palavra o que o cliente tinha pedido, esses garçons ganhavam 70% a mais de gorjeta. Então veja que coisa espetacular. Veja, uma gíria, expressões, repetir as últimas 3 palavras ou de repente repetir a última frase que o teu cliente disse, vai fazer com que ele goste mais de você. Você vende por WhatsApp, vende por e-mail, se você usar as mesmas palavras que o teu cliente usa, se você usar a mesma formatação de e-mail, ou se você usar os mesmos emoticons que o teu cliente usa, ele também gosta mais de você. Então veja como a gente pode usar a nossa comunicação de uma forma bastante bacana. A terceira característica que faz alguém gostar mais de você é quando você toca na outra pessoa, né? Eu sei que nós estamos num momento um pouco mais difícil, mais complicado da gente tocar, mas esse treinamento não é só para agora, né? Para a sua vida. Então, quando você tiver a oportunidade de estar conversando com alguém, se você der um toquezinho leve no antebraço ou na mão da outra pessoa, leve, quando eu falo, é isso daqui, e tirou a mão, né? Puxa, eu lembrei de uma coisa importante para falar para o senhor, para a senhora. Isso já traz uma conexão que faz a pessoa gostar mais de você. Tem estudos que mostram que vendedores em lojas de carro que tocavam no braço do cliente eram mais bem avaliados, né, e acabavam vendendo mais. Existem estudos que mostram que dentro de um bar, por exemplo, né, de uma balada, os homens que tocam levemente no braço de uma mulher por 1 ou 2 segundos aumentam a probabilidade de que elas dancem com eles. Tem um estudo interessantíssimo que foi feito, onde os cientistas pediram para as pessoas assinarem uma petição, né, de interesse popular. Quando os cientistas simplesmente pediam para as pessoas, 55% delas assinavam. Quando o cientista pedia, mas dava um toquezinho na pessoa, olha, a gente está pedindo assinatura numa petição, 81% do grupo das pessoas que foi tocado disse sim para assinar a petição. Quando a gente toca nos outros, a gente aumenta a probabilidade de que as pessoas concordem com a gente. Bacana? Legal?
Vamos falar um pouquinho de negociação agora? Uma coisa importante aqui da gente saber é qual é a ordem que a gente passa para apresentar produtos, por exemplo. Será que eu ofereço do mais barato para o mais caro? Ou será que eu ofereço do mais caro para o mais barato? Inúmeros estudos científicos mostram que nós sempre ficamos com o valor de referência sendo aquele primeiro valor que foi passado para a gente. A gente gasta mais perto daquele valor que foi passado para a gente em primeiro lugar. Tem um estudo científico que colocou algumas pessoas para jantarem num restaurante chamado Estúdio 97 e um outro grupo de pessoas jantou num restaurante chamado Estúdio 17. Qual dos dois grupos gastou mais dinheiro, na sua opinião? Aquele que jantou no Estúdio 97. Por incrível que pareça, o nome do restaurante influencia quanto a pessoa vai gastar. Essa é uma técnica que os cientistas chamam de ancoragem. Então nós ficamos ancorados no primeiro valor que a gente escuta. Isso em vendas, você tem que lembrar que se você falar um valor mais alto ou apresentar um livro mais alto em primeiro lugar, existe a tendência da pessoa, né, achar tudo que você oferece mais barato do que aquele livro como um valor justo, né, como um valor bacana, como um valor legal. Então, oferecer do mais caro para o mais barato é uma alternativa que é bastante importante para você dar em vendas. Como é que se dá desconto? Se dá desconto em reais ou em percentual? Então, deixa eu te ensinar algo espetacular chamado regra do 100, que também foi descoberto por alguns cientistas, onde eles descobriram que a forma como a gente oferece desconto para as pessoas influencia em se elas avaliam aquele desconto como positivo ou negativo. Então vejam só, a regra do 100 mostra o seguinte: para produtos que custam até 100 reais, tá? Então a gente está falando de um livro, uma, duas, três unidades de um livro, né? Muitas vezes, né? Até 100 reais a gente dá o desconto em percentual. Por quê? Porque o número absoluto do percentual é maior do que o número se você fosse dar o desconto em reais. Legal? Até 100 reais desconto em percentual. Passou de 100 reais, desconto em reais. Porque sempre o número absoluto vai ser maior. Ok? Então, importante você saber disso daqui também. E eu quero te dar uma última dica aqui importantíssima para a tua vida de vendedor. Tá? Se afasta de coisas negativas. Né? No meu livro Ciência da Felicidade, eu trato bastante sobre como que os fatos positivos e negativos do dia influenciam na nossa performance, na nossa saúde, no nosso bem-estar. E o que acontece é que a profissão do vendedor já é uma profissão negativa por natureza. Todos nós, a gente leva muito mais não do que sim. Tem um estudo que mostra que a cada 10 visitas que um vendedor faz, ele leva não em 9. Então a nossa vida é essa. Levar 9 nãos, de vez em quando a gente leva um sim. Agora, o peso que esses nãos vão ter na sua vida, eles vão se tornar ainda maiores se além de você estar numa profissão negativa, você ainda acordar de manhã e você se afundar em notícia negativa, você conversar com gente fofoqueira, gente que só fala coisa ruim, né? Você assistir jornal, novela, série violenta. O que vai acontecer na tua vida que já é negativa por natureza? Você vai aumentar o índice de negatividade da sua vida. Isso vai te trazer malefícios que são enormes. Agora, por um outro lado, os cientistas descobriram que quando a gente vive uma vida com bastante fato positivo, né? A gente acorda, ao invés de ler uma desgraça que aconteceu ontem no jornal, a gente vai ver um vídeo engraçado no YouTube ou fazer um café da manhã gostoso para nossa família, dar uma risada com a esposa, com o marido. Quando a gente escolhe coisas positivas ao invés de negativas, né, o que acontece é que qualquer momento positivo que nós tenhamos durante o nosso dia a dia, o momento positivo ativa o córtex pré-frontal. Lembra aquela área do cérebro que eu falei para você lá atrás, que aumenta o teu poder de raciocínio, teu poder de decisão, teu pensamento racional, a tua argumentação, sua criatividade? Momentos positivos aumentam a atividade do córtex pré-frontal, da área do cérebro que você mais usa para vender. Então, os nãos vão vir para você de qualquer jeito. Você não tem como escolher. Isso faz parte da sua profissão. Agora, você consegue evitar muitas coisas negativas que acontecem na tua vida. Existe uma cientista chamada Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, que descobriu algo espetacular, chamado a proporção da positividade. E ela descobriu que para cada momento negativo que a gente tem,
a gente precisa ter 3 momentos positivos. Abaixo disso a gente não consegue ter sucesso em nenhuma área da nossa vida. Acima disso a gente consegue ter sucesso em grande parte das coisas da nossa vida. Então procure sempre por esse balanço, faz uma conta aí. Se você leva 9 nãos por dia, quantos momentos positivos tem que ter? Pelo menos 27, né? Então procure mais momentos positivos. Se afaste de momentos negativos que você pode se afastar. Legal? Construa uma proporção acima de 3:1 e você vai ver coisas espetaculares acontecerem, não só na sua vida como vendedor, na sua vida pessoal também, na sua saúde, em diversas outras áreas aí que são importantes. Bacana? Vamos procurar por mais coisas positivas no nosso dia a dia do que negativas? Eu conto com você. Espero que você tenha gostado, né, desse breve momento aqui. Espero que você possa fazer vendas espetaculares, né, e continuar nesse mercado, que é um mercado tão lindo, né? Quando a gente vende educação, vende livros, vende entretenimento, dá um prazer enorme, né? Então eu espero que você tenha muito sucesso e que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e a gente se fala.